Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. É com alegria que nós estamos aqui para meditarmos a palavra de Deus. Que você abra o teu coração para tudo que Deus tem para te falar hoje. Esse dia 14 de novembro, quero meditar com você a palavra que está no livro de Sabedoria, capítulo 2, versículo de 23 a capítulo 3, versículo 9. Diz assim: Deus criou o homem para a imortalidade e o fez à imagem de sua própria natureza. Foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo, e experimentam-na os que a ele pertencem. A vida dos justos está nas mãos de Deus, e nenhum tormento os atingirá. Aos olhos dos insensatos parecem ter morrido, sua saída do mundo foi considerada uma desgraça, e sua partida do meio de nós uma destruição, mas eles estão em paz. Aos olhos dos homens parecem ter sido castigados, mas a sua esperança é cheia de mortalidade. Tendo sofrido leves correções, serão cumulados de grandes bens, porque Deus os pôs à prova e os achou digno de si. Provou-os como se prova o ouro no fogo e aceitou-os como ofertas de holocausto. No dia do seu julgamento hão de brilhar, correndo como centelhas no meio da palha. Vão julgar as nações e dominar os povos, e o Senhor reinará sobre eles para sempre. Os que nele confiam compreenderão a verdade, e os que perseveram no amor ficarão junto dele, porque a graça e a misericórdia são para os seus eleitos. Palavra do Senhor. Meu irmão e minha irmã, o homem foi criado para a imortalidade, para não morrer. O homem foi criado para viver sempre. E aqui, mais do que a morte do corpo, é muito importante que você entenda que o homem não nasceu para morrer na alma, porque essa é a pior morte que tem. A pior morte é a morte da alma. E diz a palavra que essa morte, a morte entrou no mundo por inveja do diabo. Foi o diabo que trouxe a morte para o mundo. Veja, Gênesis capítulo 3, o diabo começa a conversar com Adão e Eva, e Deus já tinha falado para Adão e Eva, não comam daquele fruto, porque no dia que vocês comerem daquele fruto, vocês morrerão. E veja, gente, mas é tão verdade que, veja que a gente tem que entender que é mais do que uma morte corporal. A verdade é que a gente não nasceu para ficar aqui para sempre. E a morte é uma passagem para uma vida eterna, uma vida futura com Deus. Veja, Deus tinha dito que eles iriam morrer. Eles comem o fruto e não morrem. Não morrem. Imagina, eles comeram lá o fruto e morreram? Não. Eles cometeram aquele pecado e morreram? Não, fisicamente não, mas morreram na alma. Porque a gente tem uma alma espiritual e esta alma é capaz de morrer quando ela se afasta da graça de Deus. E esta morte o diabo fez ela entrar no mundo, e entrou no mundo por inveja. Vendo os planos de Deus, vendo os planos que Deus tinha para o ser humano, o diabo ficou com inveja e contaminou a gente com aquilo que estava nele. Mas Deus criou o homem para a imortalidade, não para morrer. Então, Deus não criou você para que você um dia morresse, para que a sua alma um dia tivesse morta. E veja, essa alma morta, ela pode um dia ir para o inferno. O catecismo da Igreja Católica chega a ser forte neste momento, porque ele diz, olha, uma pessoa que morre em estado de pecado mortal, ela desce direto aos infernos. É como se o catecismo dissesse o seguinte, olha, uma pessoa que está vivendo um pecado grave, e consciente, ela sabe que ela está naquele pecado, ela quer viver aquele pecado, ela não quer mudar de vida, ela sabe que tem Deus, ela sabe que tem a palavra, ela sabe que tem a verdade, mas ela não quer. Então ela está morta.
E aí desce direto aos infernos, segundo o catecismo da igreja, porque é isso que ela está escolhendo. Essa morte Deus não queria. Deus te criou, Deus não criou você para a imortalidade, Deus o fez à imagem de sua própria natureza. E veja, quem é que vai experimentar a morte? Os que pertencem ao demônio. Olha como essa palavra é forte. A inveja do diabo entrou no mundo e experimentam-na os que a ele pertencem. Vai experimentar a morte espiritual, a morte da alma, quem pertence ao demônio. Agora, a palavra de Deus diz, e a vida dos justos? A vida do justo está nas mãos de Deus. Estes não morrem. Veja, aí é bonito demais, né? Porque a palavra de Deus diz o seguinte, a sua saída do mundo, quando ele morreu, foi considerada uma desgraça. Foi considerada uma desgraça, a sua partida do meio de nós, uma destruição, mas eles estão em paz. Aos olhos dos homens parecem ter sido castigados, mas sua esperança é cheia de imortalidade. Tendo sofrido leves correções, são acumulados de grandes bens, porque Deus os pôs à prova. Os justos passaram pela prova nesta terra. Provou-os como se prova o ouro no fogo e aceitou-os como oferta de holocausto. No dia do seu julgamento hão de brilhar. Veja, os justos não passarão, poderão ser livres dessa morte eterna. Da primeira morte nós não nos livraremos, mas da segunda morte a gente pode se livrar. A morte para os justos é vida. A morte para os justos não é desgraça. E alguns vão olhar a morte dos justos e vão dizer, tá vendo, o que adiantou? O que adiantou servir a Deus? Olha aí, morreu do mesmo jeito. É, sim, só que morreu para viver. A vida do justo está nas mãos de Deus. Agora a vida dos ímpios, a vida dos pecadores, a vida daqueles que pertencem ao diabo. Por inveja do diabo, a morte entrou no mundo e experimentarão essa morte aqueles que pertencem ao diabo. Você não foi criado para morrer, mas morrerão todos aqueles que pertencem ao diabo. E na vida a gente tem que fazer uma escolha. Ou a gente pertence a Deus, ou a gente pertence ao diabo. Os que pertencem a Deus seguem a palavra dele e obedecem os seus mandamentos. O amam de todo o coração. E os que pertencem ao diabo seguem o mundo e as paixões da carne. Que Deus te abençoe. Que você seja de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.